vou explicar como funciona a Conferência Web da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP. A RNP é uma organização social que está vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e entre seus serviços encontramos a Conferência Web, que é exclusivo para professores, servidores e estudantes de instituições públicas. Ela é uma plataforma de comunicação que tem como objetivo promover encontros virtuais, encontros esses que podem ser apresentações de bancas, como para TCC, teses, dissertações, usada para reuniões de trabalho, assim como para o desenvolvimento de aulas ou sessões de tirar-dúvidas. Você pode acessar a conferência web de qualquer lugar, em qualquer momento, pois ela requer somente um computador ou um dispositivo móvel que tenha um navegador instalado, assim como um fone de ouvido com um microfone e conexão à internet. É compatível com o sistema operacional Linux, Windows, Mac OS e a banda mínima recomendada para uso é de 2 MB. Ela pode ser configurada para salas de até 75 usuários e quando configuramos para a sala com mais de 75 usuários, realizamos o streaming para outras redes sociais, como por exemplo o YouTube ou o Facebook. Essas conferências elas não possuem tempo limitado, elas são ilimitadas. Elas possibilitam a realização da gravação e posterior download dessas gravações. Ao longo da realização da webconferência é possível compartilhar vídeos, compartilhar a tela do meu computador, compartilhar arquivos, tudo em tempo real. Entre as limitações, podemos destacar a necessidade da instituição estar vinculada, então, à comunidade acadêmica federada, e o professor que desejar gravar as suas aulas, ele precisa solicitar que seu usuário tenha essa permissão, considerando que cada instituição ela tem um limite de cotas de gravação institucional, assim como cotas simultâneas de reuniões ao mesmo tempo. Então, nesse sentido, é necessário essa solicitação. Mas, de forma geral, é uma plataforma de comunicação que possibilita muita interação e interatividade e pode ser mais uma opção para os professores no desenvolvimento de suas aulas. Para iniciarmos a conferência web da RNP, você pode digitar conferenciaweb.rnp.br. Você será direcionado à página principal, na qual você vai fazer o acesso. Você vai clicar em entrar. Você será direcionado a essa segunda página, no qual consta a comunidade acadêmica federada. Você que não tem uma conta ainda nessa comunidade, você pode criar a sua conta, ou você já tem a conta, você vai clicar em entrar. Da mesma forma, você poderia entrar via Facebook ou Google, mas orienta-se que quem tem a conta institucional, o login institucional, o faça pelo mesmo, pela comunidade federada. Ao clicar em entrar, você visualizará essa página na qual você vai localizar a instituição a qual você pertence. Vou demonstrar aqui, já estava marcado, Universidade Federal de Santa Maria. Você vai prosseguir para esse login. Está redirecionando. Você vai acessar com seu CPF, o seu login, a sua senha. Você terá acesso a essa página, no qual consta os seus dados pessoais, no qual você pode atualizar o seu perfil. No caso, eu estou utilizando o e-mail institucional da professora Lisiane Miller Medeiros. Então, nessa página, você tem duas opções. Você pode começar uma reunião de imediato a partir desse link que já foi criado automaticamente no momento que você acessou a sala. Ou você pode agendar uma conferência, clicando em Conferências, Agendar Conferências, Conferência e inserir seus dados. Já vai aparecer seu nome, você vai denominar a conferência, fazer uma descrição, vai estipular a data da conferência, vamos marcar para o nosso próximo encontro, por exemplo,
às 18h30. Vamos deixar uma meia hora antes, né? Que sempre é bom. Encerrar, vamos marcar para dia 19 às... Você vai clicar em próximo passo e adicionar os participantes, o nome do participante e o e-mail do participante. Da mesma forma, você pode remover o participante. E vai clicar em salvar. Eu não vou fazer essa ação porque o meu propósito é criar uma sala e demonstrar agora para vocês. Mas esse é o passo para agendar uma conferência. Eu não quero agendar, eu vou diretamente nesse link, copio o link e posso enviar para meus alunos ou enviar para quem vai participar de uma reunião, por exemplo. Esse é o link de acesso à minha sala conferência web da RNP. Eu posso optar entre criar uma página privada. Se eu opto em criar uma página privada, eu preciso enviar esse código para os participantes. Além do link de acesso, eles vão ter que digitar esse código para ter acesso a essa minha sala de webconferência. Aqui você pode digitar uma mensagem de boas-vindas e salvar. Mas no caso eu não quero privado, eu vou deixar assim. Outra opção que eu já vou demonstrar para vocês realizaram a conferência web, fizeram a gravação da mesma. Então, nesse ícone aqui, vocês vão ter acesso, ver as gravações que foram realizadas. Ó, no caso aqui não tem nenhuma gravação, mas é por aqui que vocês vão ter acesso às gravações realizadas. No caso, elas ficam por 90 dias. Você tem esse prazo para fazer o download das mesmas. Então, eu vou iniciar uma reunião. Vai ser solicitado que você selecione a opção entre somente ouvir, que você vai acessar a reunião somente para ouvir, ou vai usar o microfone. Então, não necessariamente, se eu optar por usar o microfone, eu preciso falar. No caso aqui, eu vou ser a moderadora, a apresentadora, eu vou utilizar o microfone. Clicando sobre ele, ele vai me solicitar que eu selecione o microfone que eu desejo e permita. Ele vai testar, ó, solicitar que eu teste o som. Eu dou um OK. Eu sou direcionada a essa página no qual eu tenho que selecionar se a minha sala de reunião vai ser uma sala com menos de 75 pessoas ou uma sala grande. Quando é para uma turma e não atinge esse número, eu seleciono uma reunião pequena. A reunião grande é, por exemplo, por um evento, algo maior no qual eu precise criar uma sala extra. Se eu selecionar a sala grande, por exemplo, eu tenho um evento, lotou a sala pequena que eu criei, né? Já passou das 75 pessoas, eu crio essa sala grande, por exemplo, no qual eu tenho duas opções. A partir de um vídeo @RNP, eu sou direcionada a outra sala, automaticamente eu estarei criando um vínculo da minha sala atual e esse vínculo vai ter um outro link e esse link vai ser compartilhado com as outras pessoas que não estão conseguindo ter acesso à minha sala lotada, por exemplo. E se eu optar por RTMP, eu consigo fazer um streaming para outras redes sociais, como por exemplo, YouTube, Facebook. Então eu tenho essa opção entre selecionar uma sala pequena ou uma grande. Então, aqui é a interface da minha sala. Eu tenho várias opções. Ó, aqui aparece eu como moderadora. Como que eu sei que eu sou moderadora e apresentadora, né? Esse ícone, ele representa que eu estou de apresentadora. E o formato quadrado representa que eu sou moderadora. Eu vou criar um usuário teste aqui para demonstrar para vocês a diferença quando eu acesso com outro login. Com o link de acesso, eu consigo acessar a reunião.
Eu cliquei no link ali, então ela já me dá essa informação que é uma conferência pública em andamento. Então eu posso acessar, se eu for um estudante e tiver um usuário institucional, eu posso acessar com esse usuário, login e senha. Posso acessar também via Facebook, via o Google, ou entrar como qualquer outro usuário sem vínculo nenhum. Eu vou criar o teste aluno para fazermos essa diferenciação. Vou clicar em entrar. Ele vai pedir se realmente você está entrando como teste aluno, confirmar. Então, aparece essa mensagem para o estudante que está acessando ou para qualquer usuário externo e está esperando o moderador aprovar sua entrada. Então, lá como moderador, como vocês podem visualizar, eu clico aqui, ó, tem um usuário aguardando. Eu posso permitir que todos que solicitem a entrada de todos ou rejeitar todos, ou selecionar especificamente aceitar a solicitação desse usuário, que eu vou aceitar. Então, para o usuário, né, o usuário vai ter que configurar o microfone. Então, como para não dar interferência, eu vou colocar o usuário só como ouvinte. Então, essa aqui é a interface do usuário, é assim que ele visualiza. Então, voltando para a interface aqui de administrador e de apresentador, eu tenho visível aqui o usuário teste aluno. E como vocês podem visualizar, ele é identificado por um círculo, enquanto que o moderador é identificado por esse quadrado com as laterais arredondadas. E quando esse íconezinho aparece sobre, quer dizer que além de moderador, essa pessoa está como apresentador, está com a permissão de apresentador. Então, eu posso tornar esse aluno também apresentador. Se ele vai fazer uma apresentação, eu torno ele apresentador. Tornar ele moderador. Ó, vocês podem visualizar que ele também mudou essa configuração aqui. E eu posso remover o usuário, ou seja, caso esse participante acessou e ele não está atendendo ou não está com um comportamento adequado, eu posso chegar aqui e remover esse usuário. Da mesma forma, eu posso iniciar um bate-papo privado com esse usuário. Olá! Então, eu mandei um bate-papo privado. Então, como ele vai visualizar? Ó, Lisiane Miller iniciou um bate-papo privado. Ele retorna bate-papo privado com esse aluno. Se eu quero um bate-papo público, todos podem inserir comentários e ver os comentários de todos. Aí eu vou lá no perfil, por exemplo, do aluno, ele vai digitar, ele vai no público, né? Ele visualizou que tem um público. Assim sucessivamente, se eu teria mais usuários, eles poderiam interagir aqui pelo chat público, então. Se eu quero chamar um em específico, eu consigo clicar sobre o aluno com o botão direito e iniciar bate-papo. Outra configuração importante em relação aqui a essa aba de usuário, se vocês clicarem nessa engrenagem, vocês podem limpar todos os ícones de status. Por exemplo, o que é os ícones de status? Se eu clicar definir status, eu posso clicar e, por exemplo, eu não quero falar, interferir via mensagem de voz ao longo da apresentação, eu posso levantar a mãozinha, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, aparece essa imagem. Então, levantou a mãozinha para falar no caso. Então, se eu tenho essa possibilidade aqui de vir e limpar esse status, ó, volta ao normal de novo. Outra possibilidade, tirar a sala do mudo, né? Eu posso vir aqui e permitir, então, o mudo da sessão está desativado, ou posso colocar todos em mudo. Se, por exemplo, eu estou apresentando, tem muito chiado, muito barulho, alguém esqueceu o microfone ligado,
eu posso colocar todos em mudo aqui. Da mesma forma, salvar nome dos participantes. Se, por exemplo, você realizou uma aula e no final você quer saber quem participou, você vem aqui, salva o nome dos participantes, vai gerar um arquivo que você depois tem acesso. Restringir participantes. Também você vai clicar aqui, então você tem a opção em relação aos participantes de compartilhar ou não o webcam. Aqui está liberado para os participantes, então, compartilharem sua webcam, ver a webcam dos outros participantes, compartilhar o microfone, enviar mensagem pública, mensagem privada, editar notas compartilhadas, veja outros participantes na lista de usuários. Então, aqui está permitindo tudo que para os estudantes fazer. Eles podem usar o webcam, podem usar o microfone, eles podem participar dos diferentes tipos de chat. Então, se você não quer uma dessas opções, você vem aqui e por exemplo, não permite. Está bloqueado para utilizar, então, por exemplo, a webcam. Então, você tem essa outra possibilidade. E política de convidados, então ele traz, né, mudar a configuração do convidar, perguntar ao moderador, permitir que todos perguntem, rejeitar todos, então tem mais essa opção. Aqui em notas compartilhadas é tipo um quadro branco, um mural, que todos podem utilizar de forma comum e interativa. Vou colocar síntese. Aí os participantes, né, visualizam e podem compartilhar e contribuir. Daí eu posso, por exemplo, colocar em negrito, itálico, configurar, nesse sentido, desfazer ação, por exemplo. Eu vou, por exemplo, testar notas, eu cliquei em notas compartilhadas, eu vou com o usuário do estudante, ó, aparece para ele aqui que tem alguma mensagem em notas compartilhadas. Então, ele vai acessar, ó, ele viu que a professora, por exemplo, escreveu síntese, daí minha contribuição, vai inserir, né? E assim, todos os estudantes, os participantes, os usuários, eles têm acesso a digitar nesse mural virtual aqui, que eu chamo de notas compartilhadas. Não preciso salvar, simplesmente eu digito. Agora eu venho aqui, vocês podem visualizar, ó, no perfil do professor, do moderador e do apresentador, já fica visível. Após finalizar essas contribuições, eu posso baixar o arquivo para diferentes formatos, né? Eu escolho o formato que eu queira exportar, por exemplo. Então, eu tenho salvo para guardar, pode ser uma avaliação, esse compartilhamento dessa interação. Então, é mais uma opção que o professor tem de avaliar o aluno por aqui também. Então, para esconder essa aba, eu volto aqui e já. Então, aqui, fazer perguntas, né? Quando ninguém fez perguntas ainda. Então, é mais uma opção. Então, nessa aba de usuários aqui, é mais ou menos isso que eu consigo fazer. Eu definir status, desbloquear microfone do usuário, por exemplo. Eu consigo desbloquear, se por exemplo ele começou a falar, não se deu conta, ou da mesma forma eu consigo bloquear caso tenha muito ruído e ele não desligou seu microfone. Tornar-se apresentador, então. Então eu me tornei apresentador para possibilitar outras opções aqui em relação à interface. Vocês estão visualizando essa imagem, que é praxe, já aparece de fundo. Eu tenho, por exemplo, no slide 2, automaticamente um quadro branco aqui, que eu posso editar esse quadro. Eu tenho algumas ferramentas, né? Eu posso escrever um texto. Vou ver aqui.
teste. E eu posso destacar, linkar, por exemplo, ir formando um resumo, um mapa, com essas opções que eu tenho, né? Então, eu posso usar essa barra aqui de ferramentas aqui na lateral para ir interagindo com os meus estudantes, explicando. Eu posso desfazer. Eu clico aqui e torno múltiplos usuários também. Aqui aparece quem está contribuindo, por exemplo. Se eu for na opção de estudante, ó, eu deixei o estudante, o teste aluno. Esse estudante, então, ele pode selecionar, ele pode contribuir com essa elaboração desse resumo, por exemplo. Eu deixo a opção aqui no painel de professor com múltiplos usuários. Ao contrário, fica somente o apresentador com essa opção. Da mesma forma, em relação a configurações, nesse ícone de 3 pontinhos aqui no canto superior direito, eu tenho a opção de alterar para tela cheia. Então, essa opção para ficar mais visível, eu clico aqui e retorno. Abrir configurações. Então, aqui eu posso configurar em relação a animações, alertas de áudios para o bate-papo, de pop-up para bate-papo também. Então, relacionado à minha sala, né? Os alertas para acesso ou não, né, da minha sala. Então, eu tenho essas opções aqui. Tamanho da fonte, se eu quero uma fonte maior, uma fonte menor, eu consigo projetar. O idioma também eu consigo definir. Então, eu tenho mais essa possibilidade aqui em relação às configurações. Nesse ícone de mais, então, eu também tenho a opção em relação a várias ações na minha sala virtual. Eu posso iniciar uma enquete, por exemplo. Eu faço a pergunta: vocês já utilizaram a conferência web da RNP? Eu crio a enquete. O aluno visualiza a enquete aqui na sua interface. Ele responde sim ou não. Automaticamente já fica visível aqui para o professor e ele pode publicar o resultado dessa enquete. O aluno vai conseguir ver, visualizar, ó, o resultado da enquete. Então, essa opção em relação à realização de enquetes tem a possibilidade de verdadeiro ou falso. Ele não possibilita, por exemplo, criar as perguntas. A pergunta, ou você tem a pergunta diretamente na apresentação, ou você faz ao vivo via voz. Outra opção, então, eu posso carregar uma apresentação. Eu posso arrastar direto ou procurar arquivos. Então, eu vou carregar uma apresentação. Aqui eu tenho a opção de permitir o download da apresentação para os usuários participantes. Eu posso permitir. E vou enviar. Então, está carregando a apresentação. Com a opção da apresentação carregada, então eu consigo iniciar a minha apresentação clicando sobre essas setas e realizando a minha apresentação. Eu consigo usar da mesma forma que eu usei antes essas ferramentas de edição. Por exemplo, eu gostaria de fazer um destaque ao longo da apresentação, então eu vou clicar, vou destacar. Posso desfazer a ação, não foi assim que eu queria, posso selecionar novamente. Posso indicar algo importante. Aqui, novamente, eu posso tornar o multiusuários, o aluno também consegue interagir diretamente aqui. Então, essa opção possibilita que 2 ou 3 interajam ao mesmo tempo, inserindo inclusive textos, né? Ele permite a inserção de textos, alteração da fonte. Então, eu tenho essas possibilidades.
Assim eu vou seguindo a apresentação. Se eu quero dar algum destaque, eu posso ampliar, né, a tela para tem alguma escrita que ficou pequena, eu consigo ampliar e aumentar. Conseguiu destacar. Eu retorno. Consigo apresentar em modo tela cheia. Para retornar, só clica novamente no ícone. Eu consigo também inserir, além da apresentação, compartilhar também um vídeo externo, inserindo aqui a URL, por exemplo. Eu já deixei um preparado. Eu vou copiar esse link, vou inserir e vou compartilhar o vídeo. Aqui eu vou deixar mudo. Então eu consigo compartilhar esse vídeo e falando sobre o vídeo, pausando o vídeo, explicando o vídeo. Então eu tenho essa opção. Lembrando que eu só consigo baixar diretamente do link da internet. Eu consigo compartilhar, eu não consigo inserir um vídeo que eu produzi que está arquivado no meu computador. Outra opção é abrir sala privada. Por exemplo, eu tenho uma turma e quero criar grupos para discutir determinado assunto. Então, eu posso criar salas de apoio. Por exemplo, eu vou inserir na sala 1 o teste aluno, mais 2 ou 3 alunos. Então, eu vou criar, eles vão receber o link dessa sala nova e lá nesse link eles vão interagir entre eles. E o moderador, apresentador, tem a possibilidade de entrar em todas as salas. Então, é uma forma que essa conferência web possibilita de criar links de discussões específicas em grupos menores. Outra opção também aqui, então eu posso parar de compartilhar o vídeo, eu retorno a minha apresentação, ele se sobrepõe. Eu consigo ativar um cronômetro para me organizar no tempo, né? Eu vou iniciar a apresentação, eu inicio o cronômetro, ele fica visível aqui no canto superior direito, então para mim ter uma noção de quanto tempo já transcorreu do início da reunião, da aula. Se eu não quero, é só vir aqui e resetar. Parar. Outra opção é em relação à transmissão da sessão, que eu configuro ou aqui ou lá no início, como já expliquei. Quando eu tenho um grupo maior, eu consigo criar uma nova sala paralela para direcionar esses participantes que não conseguiram acessar a minha sala lotada, ou eu tenho a possibilidade também de criar um streaming lá no YouTube, por exemplo, utilizar o link do YouTube, insiro o link aqui e inicio essa transmissão ao vivo. Propagar layout significa, por exemplo, se eu deixar disponibilizada a minha webcam, ela ficará disponível aqui no canto superior, centralizado, ou eu posso direcionar em outros locais. Quando eu direciono para outro local, para mim fica visível. No entanto, para o estudante, ele vai continuar aqui no canto superior direito até que eu clique em propagar layout. Aí sim o estudante vai ver a alteração do local da minha webcam. Para inserir a webcam, eu clico aqui, compartilhar webcam. No caso, como eu estou usando um outro software de gravação de imagem, deu incompatibilidade, eu não consegui abrir a minha webcam, infelizmente. E compartilhar a minha tela do computador, eu tenho essa opção também. Eu posso compartilhar a tela inteira, a janela do aplicativo, eu escolho um guia do Chrome. Então, aqui tem mais essa opção de compartilhamento. Abrir múltiplas notas, por exemplo, eu estou falando de determinado assunto e consigo criar tópicos específicos. Então, eu crio notas, eu consigo criar até 6 notas, no qual eu vou inserindo, né? Resumo, introdução, posso até usar para criar, né, um documento.
E o aluno consegue visualizar e colaborar da mesma forma. Aqui é a visão do aluno e agora a visão do professor. Ó. O aluno inseriu, então eu consigo criar, né, esses blocos de notas específicos que eu posso resumir determinados assuntos. Eu consigo alterar a fonte, né, e consigo posteriormente baixar cada um em específico. Aqui eu consigo alterar, excluir, né, vou deixar só uma ou menos. E aqui eu fecho. Então, em relação a essas ações aqui de apresentação, seriam essas as opções. Eu tenho a possibilidade de realizar gravações. Aqui no caso ainda não foi solicitado a permissão para esse usuário para realizar esse teste. Então aparece que você não possui permissão para gravar, mas essa permissão ela é solicitada ao administrador responsável na própria instituição. Então, no momento que ele autoriza o teu usuário a gravar, vai aparecer aqui gravar e vai ficar aparecendo, né, que está gravando. Para o usuário do aluno, vai ficar visível assim, que a sessão está sendo gravada. Então, fica visível para o aluno também. Então, essas seriam as opções, possibilidades básicas em relação ao uso da conferência web para compartilhamento de tela, de vídeo, de interação e interatividade. Aqui eu selecionei, como vocês podem visualizar antes, a possibilidade de download. Então, o aluno clica sobre essa opção e consegue fazer o download da minha apresentação. Para encerrar, então, a aula ou a reunião, eu clico aqui no canto superior direito, nesses 3 pontinhos, e encerrar sessão. Então, encerrar sessão, sim. Esta sessão terminou. O que vai aparecer para o estudante? A mesma coisa, essa sessão terminou. Ok? Obrigado por participar dessa conferência. E para o professor também, essa janela será automaticamente fechada. Finalizamos assim a demonstração de como utilizar a conferência web RNP. Espero que tenham gostado da ferramenta. Obrigada!